O vírus do papiloma humano, ou HPV, como é conhecido, está cada vez mais comum entre a população jovem e adulta. A Organização Mundial de Saúde estima que o vírus, que é transmitido pelo contato sexual, já tem infectado quase 700 mil pessoas aqui no Brasil. E o mais preocupante é que ele pode causar câncer em mulheres. O HPV já é o principal responsável pelo câncer do colo de útero. E para falar sobre este assunto, nós recebemos a ginecologista Isa Mello. Doutora, bom dia. Bom dia, como vai, Renata? Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Realmente esses números chegam a assustar, né? É grande o número de pessoas infectadas. É verdade, é muito grande. Hoje o HPV é considerado uma pandemia. Para você ter uma ideia, 70% da população sexualmente ativa em todo o mundo pode ter HPV. Só que, felizmente... 70%? 70% da população sexualmente ativa. Só que, felizmente, isso é como uma pirâmide. Desses 70%, apenas 5% das pessoas terão algum tipo de alteração no seu organismo causado pelo HPV. E desses 5%, desses 5% da população, 1% das mulheres podem ter câncer de colo de útero. E já se sabe por quê? Na verdade, o câncer do colo do útero, ele tem como um fator principal o HPV. Mas a gente costuma usar uma metáfora para explicar isso. Para ter câncer, tem que ter HPV. Mas nem todo mundo que tem HPV terá câncer. É como uma receita de bolo de chocolate. Para a gente fazer um bolo de chocolate, é necessário que a gente tenha o chocolate, é imprescindível. Mas só o chocolate não faz o bolo. Certo. É preciso de ter outros fatores. Né? E um principal é a baixa de imunidade, e principalmente nas mulheres que fumam. O tabagismo é uma coisa que coopera muito para a baixa de imunidade das pacientes. Então vamos lá, para a gente poder alertar as pessoas. Como mulheres e homens podem se prevenir do HPV? Bom, a primeira prevenção seria um sexo seguro, que a gente chama sexo seguro, o sexo monogâmico. Né? Para aqueles que não conseguem, né? Poucos parceiros. E, de preferência, o uso da camisinha. O uso da camisinha, ele protege sim contra HPV e contra câncer do colo do útero, mas tem que ser usado desde o início da relação sexual. Não pode ser usado apenas no momento da ejaculação, porque a transmissão do HPV, ela se faz pelo contato pele a pele, não é pelo sêmen, como é o HIV. Né? E agora, a prevenção primária, né, se faz através da vacinação contra o HPV. Agora, o HPV em homens, ele é assintomático? O HPV em homens, ele praticamente é assintomático. Ou seja, não tem câncer. Sintomas, né? Só para que a gente possa esclarecer aqui. E ele pode causar verrugas. As verrugas, sim, essas podem ter sintomas, coceira, incomoda e tal, né? Mas nos homens não causa câncer. Ou seja, e além de ser assintomático, né, não ter nenhum sintoma, possivelmente, portanto, não vai desenvolver uma doença mais séria. Ao contrário do que ocorre com as mulheres. É verdade, só que o homem transmite também HPV, mesmo não tendo a possibilidade de apresentar câncer. Né? Entendi. E nas mulheres, quais são os sintomas? Quando é que a mulher deve ficar alerta com relação ao HPV? Bom, antes de mais nada, toda mulher que tem vida sexual, ela deve fazer o seu exame preventivo. Porque muitas vezes, a grande maioria das mulheres não tem também sintoma nenhum de HPV. Tá. Entendeu? Não apresenta corrimento, não apresenta coceira, não apresenta nada. E o HPV, como ele vem, às vezes vai embora. Né? A mulher deve ficar atenta, claro, a corrimento, né? A alguma alteração que ela possa ver, verruga que ela possa ver externa. Né? Mas, principalmente, ela deve, sim, manter o seu exame preventivo absolutamente em dia. O chamado Papa Nicolau. O Papa Nicolau. Em quanto e quanto tempo que é importante a mulher fazer esse exame? Olha, o Papa Nicolau é importante que a mulher, após o início da vida sexual, ela deve começar a fazer um primeiro exame. Depois de um ano, repetir. Se esses 2 exames estiverem negativos, a mulher pode, com toda certeza e garantia de que não vai ter nada, passar a fazer a cada 3 anos. E só para a gente terminar, nesse primeiro momento, então, ou seja, assim que descoberta, o tratamento é simples, é tranquilo? É verdade. Quando existem as lesões chamadas lesões precursoras ou alguma alteração celular pelo HPV, né, o tratamento é muito simples e ele cura a paciente 100% das vezes. Então, na verdade, a gente costuma dizer o seguinte, HPV, câncer de colo de útero, não é para quem quer, é para quem pode. Okay. Ou seja, aquelas pessoas que não fazem prevenção, não se previnem. Ok, muito obrigada. Conversamos com a ginecologista Isa Mello. Bom dia, muitíssimo obrigada pela sua participação. Bom dia, eu que agradeço.
E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã, às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.